Tem muita gente que não consegue avançar na sua pesquisa porque tem dificuldade de ler e escrever nesse mundo científico. Se essa é a sua dificuldade, fique comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te dar dicas de como ler e escrever para a construção do seu projeto de pesquisa e para a construção do seu trabalho final. Lembre-se que aqui, pesquisa é completamente sem mistério. Bem-vindos de volta ao Saúde Sem Mistério. Se você está com essa dificuldade de ler e escrever nesse mundo científico, não fique avexado, porque na verdade é como se você tivesse que aprender uma nova linguagem. A gente veio a vida inteira acostumado com um tipo de literatura que é essa literatura informal. Quando a gente precisa de ler e escrever tecnicamente, de fato a gente tem alguns problemas. Então não fique assustado com isso porque é algo super natural. Bom, mas antes da gente passar especificamente para as técnicas de escrita e de leitura, é bom a gente guardar essas 3 dicas que eu estou passando para vocês aqui, ó, que são dicas preliminares a você ler e a você escrever cientificamente, que diz respeito à busca de informação e à forma de armazená-la. Então a primeira dica que eu estou deixando para vocês aqui é o seguinte: busque a informação por partes. E eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso. A sua cabeça tem que estar concentrada na parte do seu projeto de pesquisa ou da sua revisão final de trabalho que você está escrevendo naquele momento. Se é introdução, busque informação para introdução. Se é referencial teórico, busque informação por referencial teórico e assim por diante. Então dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo o link aí para você lembrar um pouco disso que eu falei e depois você retorna aqui para continuar assistindo esse vídeo. A segunda dica é: seja organizado. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de juntar todo o material que encontra em um mesmo lugar. E aqui eu não estou dizendo que você tem que fazer isso de forma escrita ou que você tem que fazer isso de forma virtual. Fica a seu cargo, a sua escolha. Eu particularmente prefiro fazer isso de forma virtual e ainda salvar em várias mídias diferentes, porque se uma perder ou sumir ou der pau, eu sempre vou ter outra de amparo, né? Para combater a famosa lei de Murphy, quando uma coisa tem que dar errado, ela dá. O ideal aqui, ó, é que você crie pastas específicas para cada parte do seu trabalho. Então crie uma pasta lá introdução, uma outra pasta lá referencial teórico, uma outra pasta metodologia, uma outra pasta resultados e discussões e assim por diante. E dentro de cada pasta dessa, abra outra subpasta com os títulos que você precisa de colocar ali dentro. Por exemplo, você abriu uma pasta lá com o nome introdução. Dentro dela, abra outras subpastas: contextualização, problematização, porque aí você vai colocando o que você encontrar no lugar onde você vai precisar de escrever mais para frente. Você vai ver que isso vai te ajudar muito. A terceira dica é salvar os artigos que você encontrar de forma que lá à frente você os encontre. Tem gente que vai salvando, às vezes até com um número, que é um código que aparece na internet. Quando você está lá na frente afobado para terminar o trabalho, você não sabe onde aquela informação está. Então tenha muito cuidado. Encontrou um artigo que é do seu interesse, e eu também já fiz um vídeo sobre busca de artigo científico, vai aparecer o link aí agora para vocês. Faça o seguinte: salve como título desse artigo que você encontrou a parte e o que você está procurando nesse momento. Por exemplo, você achou um artigo que ele vai para o seu referencial teórico para a sua primeira ideia. Então escreve lá assim: referencial teórico, tracinho, a ideia lá, o nome que você deu especificamente e depois o título do artigo. Porque aí você já vai estar tudo isso montadinho dentro das pastas. Na hora de você começar a ler e escrever, vai ser uma maravilha. Você vai ver como facilita a sua vida. Então essas dicas, elas são preliminares ao processo de começar a ler e escrever, que diz respeito a encontrar os artigos e a organizá-los de forma a facilitar a sua vida. Vamos começar então pela técnica de leitura. Na verdade, ela é muito mais simples do que a técnica de escrita. Aqui a ideia é você ler de uma forma sistematizada para você encontrar informação e registrar. Então o macete que eu utilizo é esse aqui, ó. Toda vez que você encontrar um artigo, você vai ler essas partes desse artigo antes de você fazer uma leitura aprofundada, porque aí você vai ganhando tempo. Primeira coisa, leia o título do artigo, mas tome o cuidado de nunca excluir um artigo somente pelo título. Que às vezes o autor tentou colocar um título lá mais romântico, falando da história do que ele tem que tratar lá, e não condiz com o texto dele. Às vezes o texto dele é muito bom, mas só o título que ficou ruim. Aí você lê aquele título e joga fora. Não faça isso. Faça esse esquema. Leia o título,
Depois leia o resumo desse artigo, leia qual foi o método de pesquisa que essa pessoa utilizou, porque aí vai te dizer muita coisa, né? Se o estudo da pessoa já é um estudo de revisão, ele não tem tanto valor científico, porque é você lendo algo que alguém revisou de outros autores. Mas, por exemplo, se é um estudo quantitativo ou qualitativo, na verdade um estudo de campo, ele traz uma força muito maior para a sua análise posterior e coloca os principais resultados que esse artigo traz. Então você pegou a leitura com título, resumo, metodologia e os principais resultados. Já faça esse fichamento e coloque lá naquelas pastas que eu falei. Então você já salvou lá as pastas, por exemplo, de introdução, referencial teórico, assim por diante. Vamos supor que esse título que você leu aqui, ó, ele te interessa para a fase de discussão. Já salve ele com esses elementos que você selecionou dentro lá da pasta de discussão. Bom, você lê um artigo e você não quer utilizá-lo, abra uma outra pasta dentro do seu computador lá com o nome de excluídos e jogue esse seu artigo lá. Sabe por quê? Porque nesse momento talvez você não tenha maturidade para entender que esse artigo é bom para você. E aí lá na frente você falou, nossa, eu li um artigo sobre esse assunto, mas eu não sei onde coloquei. Você colocou na pasta de excluídos. Se você precisar futuramente, você vai lá e vai buscar esse artigo. Se não, se você, por exemplo, está fazendo um trabalho de conclusão de curso que é a respeito de revisão teórica, você vai precisar na metodologia, inclusive, dizer quantos artigos você leu e excluiu. Então isso aqui, ó, é bom se você faz trabalho de campo e é melhor ainda se você está fazendo um estudo de revisão. Bom, se você vai incluir na sua pesquisa, já salve dessa forma, anote lá título, resumo, metodologia e principais resultados e coloque naquela pasta específica que você já salvou para depois escrever. Isso aqui é uma mão na roda e vai te ajudar muito na hora do processo da escrita. Como eu falei, é mais difícil escrever cientificamente do que ler cientificamente. Para escrever cientificamente é importante que você faça uma primeira diferenciação. Tem partes do seu trabalho que você pode escrever de forma livre, com suas próprias palavras, sem precisar de se preocupar com uma revisão de literatura. Agora, tem outras partes que obrigatoriamente você precisa de fazer essa revisão de literatura. E é o que eu estou mostrando para vocês nesse esquema, ó. Partes livres que você pode escrever de forma natural e partes que você tem que escrever com revisão de literatura. Então vamos passar uma por uma para vocês guardarem. Partes livres que você pode escrever naturalmente. Lá na introdução, quando você chega na hora de escrever o problema, os objetivos e relevância, isso é feito com as suas palavras. Ao passo que na introdução, quando a gente vai falar de contextualização e problematização, você precisa de buscar revisão de literatura, buscar amparo para você fazer a sua escrita. Então, na introdução, 2 elementos eu tenho que escrever com revisão de literatura e 3 elementos eu vou escrever com minhas próprias palavras, porque na verdade são ideias minhas. O problema de pesquisa, objetivo e relevância sou eu que faço a construção. Quando eu vou avançar também para o referencial teórico, ele vai estar do lado de cá, ó. Com revisão de literatura, todo o referencial teórico, ele obrigatoriamente tem que ser amparado pela literatura. Então, eu vou buscar informação lá para fazer a minha escrita. Da mesma forma que quando eu passo para a metodologia, aquela primeira parte da metodologia que vai falar do tipo de estudo, do método de pesquisa que você está utilizando, da forma de coleta de dados, da análise de dados, que é o que eu estou chamando aqui de referencial metodológico, isso também tem que ser escrito com amparo, principalmente dos livros relacionados à metodologia de pesquisa que você está utilizando. Entretanto, dentro da própria metodologia, tem partes que você vai escrever de forma natural, com as suas palavras mesmo. Por exemplo, quando eu vou explicar onde eu vou fazer minha pesquisa e quando eu vou explicar os participantes da minha pesquisa. O passo seguinte, quando eu estou construindo a versão final do meu trabalho, que é a parte de resultados, isso também eu vou colocar de forma livre, porque são resultados que eu consegui com a minha pesquisa. Da mesma forma, quando eu vou falar das discussões desses resultados, aí eu preciso de buscar amparo na literatura para fazer comparações com os meus resultados. E a última parte, que seria as considerações finais, novamente eu vou escrever de forma livre. Então vocês têm que guardar isso. Dentro do esquema de um projeto de pesquisa ou de uma versão final,
Tem partes que eu vou me preocupar em escrever de forma livre e tem partes que obrigatoriamente eu vou precisar de buscar a revisão de literatura para eu ter amparo para essa escrita. Então esse é o primeiro passo para a gente começar a escrever cientificamente. Entender que existe essa diferença. Bom, esse próximo passo para a técnica de escrita diz respeito somente à parte que você precisa de escrever com amparo da literatura. A parte que você pode escrever de forma livre é mais tranquila porque você vai escrever do seu jeito mesmo. Agora, quando você precisa de buscar informação na literatura científica e transformar isso numa escrita sua, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, a primeira delas é o seguinte: eu tenho duas formas de escrever sobre o que eu li nos artigos científicos. Uma primeira é quando eu chamo de citação direta, que é aquele tipo de leitura que eu faço e que eu coloco idêntico ao que eu tirei de um determinado artigo. Eu vou usar essa técnica quando eu falar de conceitos, quando eu falar às vezes de algumas frases históricas que são imutáveis, eu não tenho como mudar. Quando eu quero salientar, por exemplo, a parte de uma determinada lei, e aí a melhor forma de eu fazer isso é escrevendo ela na íntegra, ou alguma outra coisa que me chame muito a atenção para que saia exatamente da forma que eu encontrei. Isso você deve utilizar minimamente no seu trabalho. Raras as vezes que você vai escrever de citação direta. A citação direta ela é um recurso para quando você quer chamar a atenção de algum texto que você encontrou e que é imutável. Então a melhor forma de se escrever, e que vai ser mais do que 90% de toda a sua parte de escrita baseada na revisão de literatura, vai ser a citação indireta. Que aí eu estou colocando para vocês mais ou menos os passos. Primeiro, leia. Não adianta tentar escrever sobre uma determinada ideia de um autor se você não lê. Então precisa de ler e ler com atenção. Se precisar de uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes for para você ficar seguro do que você está lendo. Depois, pegue esse texto que você leu e largue ele de lado. Não mexa mais nele. Para você fazer a terceira parte, que é escrever com suas palavras. Então, pegue e leia. Deixe isso de lado, você vai ficar tentado a voltar lá para ver um pouquinho sobre o que você vai escrever. Largue. Concentre no que você já leu, no que você entendeu e finalmente escreva com suas palavras. Escreva com suas palavras da seguinte forma, principalmente se você tem dificuldade. Escreva sempre frases curtas. Ao invés de você tentar fazer aquela frase enorme que você vai emendando um tanto de ideias, escreva cada ideia numa frase curta. Depois, pegue essas frases curtas que você escreveu e construa parágrafos também pequenos. Se você não tem um bom domínio da escrita, não se complique de escrever parágrafos muito grandes. Para evitar de você se complicar, se você não tem segurança, escreva parágrafos curtos. Primeiro faça frases curtas e com essas frases curtas monte também parágrafos pequenos. E depois que você tiver todos esses parágrafos concluídos, para não ficar parecendo aquelas ideias que não se associam, escrevi sobre uma coisa, escrevi sobre outra coisa no outro parágrafo, não estou conseguindo fazer a identificação tranquila de uma ideia para outra, faça isso aqui, ó. Ao final de um parágrafo, construa pequenas frases de ligação com o parágrafo seguinte. São elementos que você pode utilizar se você tem dificuldade de escrita, que vai facilitar a sua vida. Então, deixe para escrever com citação direta somente elementos que são extremamente necessários. Escreva na maior parte com citação direta, tendo cuidado de ler, deixar o texto depois de lado e escrever com suas palavras. E para não se complicar, comece escrevendo frases curtas, construa parágrafos pequenos e faça frases de ligação entre esses parágrafos para que as ideias coadunem entre si, para que elas tenham um efeito de ligação. Bom, eu espero que tenha te ajudado. Não se esqueça de inscrever no canal se você ainda não é inscrito e de ativar os sininhos da notificação para receber o vídeo em tempo real. Dê um like aí também no vídeo e compartilhe com seus amigos. E mais uma coisa, as dúvidas referentes a esse vídeo, deixa aí nos comentários. Se quiser que eu renda mais alguma coisa, eu vou tratar especificamente do seu caso. Um grande abraço para todos e até semana que vem.